Oi, oi, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Essa é a segunda aula do capítulo 7, onde nós falaremos um pouco sobre a segurança nos protocolos de redes de computadores. Nós vamos começar essa aula falando um pouco sobre a segurança no contexto de e-mails, de troca de mensagens entre pessoas. Então, isso daqui está um pouco relacionado com o que nós já vimos na aula anterior, né? Nosso primeiro slide nesse contexto é o slide da confidencialidade. A Alice quer enviar um e-mail M que seja confidencial para o Bob. O que que nós temos que fazer aqui, né? O serviço de e-mail ele tem que fazer o seguinte: a Alice vai criar uma chave de criptografia simétrica KS. Então, a Alice está criando uma chave nova para fazer criptografia das mensagens. E ela vai criptografar a mensagem com essa chave que ela acabou de criar, tá? Por uma questão de eficiência computacional. Lembra que eu comentei na aula passada que os algoritmos de criptografia de chave pública, eles são computacionalmente pesados, eles demandam bastante poder de processamento dos computadores? Para evitar esse processamento exagerado quando a gente vai criptografar muito conteúdo, né? O que normalmente se faz é utilizar a criptografia de chaves simétricas. Mas a gente também já falou lá atrás que a criptografia de chaves simétricas tinha um desafio muito importante, que era como compartilhar a chave, como que a Alice e o Bob vão conhecer essa chave de maneira segura. Então, o que que a Alice faz? Ela cria uma chave e criptografa a mensagem ali que ela quer enviar com essa chave de criptografia simétrica. Aí ela vai pegar essa chave de criptografia simétrica que ela acabou de criar e vai criptografar a chave usando a chave pública do Bob. Quando ela fizer isso, significa que somente o Bob vai conseguir decriptografar e descobrir qual é a chave simétrica que a Alice acabou de criar. E aí a Alice vai enviar para o Bob tanto a mensagem de e-mail dela criptografada com a chave simétrica, como também a chave simétrica criptografada com a chave pública do Bob. Tá? Quando essas duas coisas chegarem lá do lado do Bob, o que, que vai acontecer? O Bob vai usar a chave privada dele para decriptografar a mensagem que ela recebeu que tinha a chave e recuperar a chave simétrica. E aí, com a chave simétrica, ele vai usar para descriptografar a mensagem original e descobrir qual era o conteúdo da mensagem que a Alice queria enviar para o Bob. Então, é assim que acontece a questão da confidencialidade. Na prática, a criptografia de chave pública e privada, ela é utilizada basicamente para fazer a troca segura da chave simétrica que vai ser utilizada depois na criptografia de chaves simétricas, né? Essa chave simétrica a gente fala que é uma chave de sessão. Por quê? Porque a Alice cria uma chave simétrica nova a cada nova conversa que ela inicia com Bob. Então, por exemplo, a cada nova conexão TCP que é estabelecida entre os dois, cria-se uma nova chave simétrica para processar aquelas, né, as mensagens daquela conexão. Mas recorda que apenas a confidencialidade não resolve todos os problemas. A gente também precisa ter integridade e autenticidade. Eu tenho que ter certeza que a mensagem da Alice foi escrita pela Alice e que a mensagem não foi alterada no caminho. Então, o que que acontece? A Alice, ela envia, né, quando ela quer garantir essas duas coisas, o que que ela faz? Ela assina digitalmente um resumo da mensagem utilizando a sua chave privada. O que que é esse resumo da mensagem? Ao invés da Alice assinar digitalmente todo o conteúdo da mensagem dela, que daria, né, poderia ser uma mensagem grande, gastaria um grande poder computacional, ela executa um algoritmo que nós chamamos de algoritmos de hash. São algoritmos que vão pegar a mensagem original e vão gerar ali um número específico, normalmente com uma quantidade fixa de bits, por exemplo, um número de 512 bits, 1024 bits, alguma coisa assim, que ele só pode ser descoberto a partir da mensagem original. É como se a gente fizesse realmente um resumo da mensagem original num número pequeno, tá? Esses algoritmos têm uma coisa interessante que é o seguinte: é quase que impossível de você conseguir duas mensagens que gerem o mesmo resumo. Então, isso garante que esse resumo, de fato, ele só está associado a uma mensagem original.
E aí o que que a Alice faz? Ela assina o resumo. Ou seja, ela usa a chave privada dela para codificar, para cifrar o resumo. E aí ela vai enviar a mensagem original em texto aberto junto com a assinatura. Quando o Bob receber as duas coisas, ele vai fazer o quê? Ele vai ler a mensagem original, vai pegar a assinatura da Alice, vai decriptografar a assinatura com a chave pública da Alice e vai executar o mesmo algoritmo de resumo, o mesmo algoritmo de hash na mensagem original. Se ele encontrar o mesmo hash que ele descobriu da assinatura, significa que aquela mensagem que foi, né, recebida por ele, lida por ele, é de fato a mesma mensagem que a Alice enviou. Se nós quisermos unir as três características, a confidencialidade, a integridade e a autenticidade, o que a gente teria que fazer seria criptografar, né, a mensagem com a chave simétrica, fazer o resumo e assinar o resumo com a chave pública. Então, na verdade, a gente teria aí o uso de três chaves distintas. A chave privada, a chave privada da Alice, a chave pública do Bob e também a chave simétrica criada por ela. Então a gente combina todas as possibilidades do que a gente viu na aula passada para criptografia, tanto simétrica como chave pública, para conseguir, ao mesmo tempo, confidencialidade, integridade e autenticidade das mensagens. Agora, se a gente desce um pouquinho na camada de redes, a gente estava ali na camada de aplicação, nós estávamos falando sobre o e-mail, que é um serviço, né, uma aplicação de rede. Se nós descemos um pouquinho, a gente pode encontrar segurança na camada de transporte. A segurança na camada de transporte ela é feita basicamente por um protocolo amplamente utilizado na internet, que é o TLS. Esse protocolo ele fica logo acima da camada de transporte, ele entra no meio, entre a camada de transporte e a camada de aplicação. Ele é suportado hoje em dia por praticamente todos os navegadores web e todos os servidores. E é com este protocolo TLS que nós temos a versão do HTTP que se chama HTTPS, S de seguro. O HTTP original, ele trocava mensagens entre o browser e o servidor em texto plano. Então, qualquer pessoa conseguiria, né, ler ali o que estava trafegando entre páginas web que o cliente estava acessando. Então, quando o cliente ia lá, né, o usuário ia lá e preenchia um formulário na internet e clicava em enviar, essas mensagens todas iam em texto claro. Imagina lá se a gente estivesse digitando, por exemplo, a senha nossa de acesso ao site ou um cartão de crédito para fazer uma compra, né? Essas mensagens iam passar ali, né, em texto claro. Qualquer pessoa poderia pegar, né, usando, por exemplo, o Wireshark, que é aquele software que nós vimos, abrir os pacotes e ver lá o conteúdo das mensagens. Então, o HTTPS ele vem para oferecer confidencialidade, integridade e autenticação na comunicação entre duas pontas de uma conexão, usando os mesmos esquemas que nós já vimos, criptografia simétrica, assinatura digital e criptografia de chave pública, todas as mesmas técnicas. Com isso, a conversa HTTP entre o cliente e o servidor, ela passa a ser toda protegida e autêntica e íntegra. Na prática, o TLS é como se ele provesse uma API que qualquer aplicação pudesse usar. É como se ele fosse uma substituição aos sockets. Ele cria ali um mecanismo que as aplicações passam a utilizar e automaticamente dali para baixo tudo já vai ser, né, protegido com segurança. Então a gente vai ver aqui, né, uns bloquinhos que mostram o uso do TLS no contexto do HTTP. Veja, nós temos as três camadas de rede aqui, a camada de aplicação, de transporte e de rede. Na camada de rede, nós temos o IP, em todas elas. Na primeira coluna, que fala sobre o HTTP versão 2 sobre TCP, que é o HTTP, vamos dizer assim, normal, né? Nós temos o que? O HTTP na versão 1 ali em cima, né? Com o protocolo TCP, em cima do protocolo TCP, em cima do protocolo IP. Não há nenhum tipo de segurança. Já o HTTP2 sobre TCP, ele acontece ali com o protocolo TLS no meio do caminho, entre a aplicação e o transporte. Então a gente vai ter ali as mensagens HTTP sendo protegidas, né, pelo mecanismo de TLS. E por fim, na última coluna, nós vemos o que nós chamamos de HTTP3. É uma junção do HTTP2 reduzido sobre o protocolo QUIC,
que é uma versão do TCP no nível de aplicação, que roda sobre o protocolo UDP na camada de transporte. Né? Quando a gente acessa um vídeo no YouTube, como vocês estão fazendo agora para me assistir, né, vocês estão usando aí o protocolo exatamente nessa camada aí, né? O HTTP2 em cima do QUIC, em cima do UDP, em cima do IP. Se continuarmos descendo nas camadas de rede, quando nós chegarmos na camada de rede mesmo, né, na camada de IP, nós vamos encontrar um protocolo que se chama IPsec. Esse protocolo ele fornece criptografia, autenticação e integridade no nível de datagramas. Ele serve tanto para o tráfego dos usuários, como também para o tráfego de controle, ou seja, as mensagens ICMP e as mensagens entre roteadores que são trocadas aí na rede. Existem dois modos para esse protocolo funcionar. O primeiro deles é o que nós chamamos de modo de transporte. No modo de transporte, somente os dados, o conteúdo útil, o payload do datagrama, vai ser protegido. Então, ele vai ser criptografado, mas o cabeçalho do IP vai continuar sendo o mesmo, para que os roteadores consigam ler os endereços IPs de origem e destino, né, e os outros campos, e fazer o roteamento adequado desse pacote pela rede. Existe um segundo modo que nós chamamos de modo túnel. Nesse modo túnel, todo o pacote vai ser criptografado. Então, inclui o payload, né, os dados, mas também inclui os cabeçalhos. Isso vai proteger por completo o pacote. Só que aí, se eu criptografar o cabeçalho da camada IP, eu não vou ter mais os endereços IPs de origem e destino e os roteadores não vão conseguir rotear este tráfego. Então é preciso encapsular este pacote em um novo pacote IP. Com isso, a gente consegue fazer com que esse pacote siga normalmente pela rede e chegue até o seu destino. Qual é a aplicação prática do IPsec? Ele é o algoritmo que é amplamente utilizado para se criar o que nós chamamos de redes privadas virtuais, ou as VPNs. As redes VPN, elas oferecem uma maneira da gente conectar duas redes locais, duas LANs, que estão fisicamente distribuídas de maneira segura. Então, um contexto bem comum para o uso de VPN é uma empresa, né, onde ela permite com que os funcionários acessem a rede interna dela a partir das residências. Mas isso tem que ser feito de maneira segura. Então, ele estabelece uma VPN da residência dele até a rede, né, interna da empresa. E aí, com esse protocolo, ele vai conseguir garantir com que toda a comunicação da casa dele chegue lá na empresa como se fosse mais um computador conectado lá internamente dentro da rede da empresa, garantindo confidencialidade, integridade e autenticação de todos os pacotes. Por fim, se nós descermos mais um nível na pilha de protocolo, nós chegamos na camada de enlace. E aí, na camada de enlace, nós vamos ver como exemplo a segurança do Wi-Fi, a autenticação e a criptografia nas redes sem fio. Então, quando um dispositivo móvel chega numa rede sem fio, a primeira coisa que ele tem que fazer é se associar ao ponto de acesso, estabelecer uma comunicação com o ponto de acesso através de um enlace sem fio. Mas logo depois, na sequência, ele tem que se autenticar na rede, ele tem que mostrar para a rede quem é ele, para que a rede saiba se ele tem ou não tem direito, né, de usar a internet ali, né, de acessar aquela rede através daquele ponto de acesso. Nesse processo de autenticação, a primeira etapa consiste na descoberta dos parâmetros de segurança. O AP, né, que é o ponto de acesso da rede sem fio, ele fica anunciando regularmente a sua presença, dizendo: olha, eu estou aqui, meu nome de rede é tal, meu endereço MAC é tal. E ele anuncia junto também quais são as formas de autenticação e criptografia que ele tem disponível. O cliente olha para esse conjunto de opções e escolhe o mecanismo de autenticação e de criptografia que ele achar mais conveniente. Uma vez que ele escolha, né, esse mecanismo de criptografia e de autenticação, ele vai prosseguir para as etapas seguintes, né, no processo aí de se autenticar na rede, né? Nesse primeiro instante, está acontecendo troca de mensagens entre o dispositivo e o ponto de acesso que não estão protegidas por criptografia, né?
mas o dispositivo ainda não se autenticou na rede. Então ele não tem, vamos dizer assim, permissão para fazer mais nada. Ele não consegue acessar, por exemplo, a internet ou acessar outros computadores. Nesse momento, ele só consegue se comunicar com o AP porque ele está no processo, né, de chegada na rede. Uma vez que é feita essa descoberta de parâmetros e a escolha dos parâmetros, nós vamos para a segunda etapa, que é o processo de autenticação mútua e definição das chaves simétricas. Nesse momento, o dispositivo móvel que está chegando na rede vai conversar com o servidor de autenticação. Esse servidor de autenticação, numa empresa grande, numa rede corporativa, ele realmente é um servidor que está lá só responsável por autenticar os usuários. No nosso contexto doméstico, essa é mais uma das funções que está tudo dentro da mesma caixinha, né, que nós chamamos de roteador. O roteador já faz ali o papel de AP, de roteador, de switch, de servidor de autenticação, de servidor de DHCP, de servidor local de DNS, né? Tudo a gente fala que é all in one, tudo em uma coisa só. Por quê? Porque o ambiente é doméstico, eu não quero ter um equipamento para cada coisa, né? Mas conceitualmente, o dispositivo móvel nessa etapa está conversando com o servidor de autenticação. Nesse momento, né, eles vão fazer o quê? Eles vão verificar, né, as suas autenticidades, que pode ser feita aí, né, através de chaves compartilhadas por fora da rede, né? E com isso eles vão estabelecer o que nós chamamos de chave simétrica de sessão. Eles vão definir uma chave, uma senha de segurança que vai ser utilizada para criptografar as mensagens durante toda essa sessão do dispositivo na rede. Ou seja, enquanto ele estiver conectado, até o momento que ele se desconectar da rede, essa vai ser a chave de criptografia utilizada. Uma vez que essa chave ela é definida, né, no servidor de autenticação, no dispositivo móvel, o servidor de autenticação informa ao ponto de acesso qual é a chave que foi criada para esse usuário. Por quê? Porque o ponto de acesso precisa dessa chave para criptografar e decriptografar as mensagens que o usuário vai enviar. Uma vez que o ponto de acesso e o usuário lá no dispositivo móvel tem essa chave de criptografia de seção simétrica, eles conseguem agora comunicar no meio sem fio utilizando mensagens criptografadas com segurança. E com isso, pessoal, nós finalizamos essa aula aqui, que deu um exemplo em cada uma das camadas de rede, né, da pilha de protocolo de redes, sobre a aplicação dos algoritmos de segurança que nós vimos na aula anterior.